Fala, beleza galera, tranquilo? Hoje eu queria comentar um pouquinho aqui rapidinho sobre a medula, para tentar ajudar vocês de alguma maneira. Eu não preparei muito bem assim nessa discussão, só deu aqui na cabeça de fazer, mas eu espero que eu possa ajudar alguém de alguma maneira. Primeiramente, a medula, ela significa o que está no meio, né? Então ela vai estar no meio do canal da coluna vertebral. E o que é importante a gente saber assim da medula? A medula, quando você for olhar ela, ela vai ter um formato mais ou menos assim, de borboleta, ou então de um H, que os anatomistas, o pessoal fala. Você já deve ter lido ou estudado aí que existe a substância cinzenta e a substância branca. Aqui, o H vai ser a substância cinzenta. Ao passo que o resto aqui, né, da conjuntura da medula vai ser substância branca. E aí você pode se perguntar, qual é a diferença entre a substância branca e a substância cinzenta? É bem simples, né? Você provavelmente já deve ter visto. A substância branca, ela é uma substância que não tem o corpo do neurônio, né? Ele é só um axônio, é a conexão que o neurônio faz. A substância cinzenta, ela tem os corpos de neurônio. Aqui a gente vai ter os corpos, nesse lugar, né, no H, e aqui nós vamos ter as fibras, eles chamam de fibras, os axônios dos neurônios. Até então, beleza. Além disso, o que você precisa saber? Você precisa saber que essa parte aqui, gordinha, ela é a parte anterior. Então, provavelmente também na anatomia você já viu, que anterior é a parte mais da frente do nosso corpo, né? Por exemplo, na ponta do nariz é mais anterior. E essa parte mais fininha é a parte posterior da coluna. Então, sempre que você visualizar um desenho da medula, seja aqui assim, um desenho bem feinho, ou então de um livro, ou então outros desenhos, você vai sempre saber localizar que essa parte daqui da frente, né, essa parte mais cheia, mais grossa, é a parte anterior. E aqui é a parte posterior. Por que isso é muito importante? Porque saber o que é anterior e o que é posterior é importante. Primeiramente, né, no nosso estudo, a gente estuda principalmente lesões. E as funções das partes posterior e anterior da medula são diferentes. Na parte posterior aqui, principalmente nesse pontinho aqui, né? Aqui assim, nós temos a parte que é sensitiva da medula. Ao passo que aqui embaixo nós vamos ter a parte motora. Ou seja, eu vou dar uma baixada aqui. Eu não peguei a lâmina de Hexed. Mas aqui está desenhado bonitinho. Aqui vai ser a parte sensitiva da medula. Ou seja, tudo que você sente. Temperatura. Vou escrever bem feio aqui. Tá ficando bem feio. Temperatura. Vou trocar para a escrita bonitinha. Temperatura, pressão, dor, todas as sensibilidades gerais, né, que a gente chama, que tem no corpo inteiro, vão chegar vão ter o seu conhecimento por meio aqui da coluna posterior, né? Aqui desse lado, nessa outra imagem que é do Snell, essa aqui é do Ângelo Machado, essa aqui é do Snell, ela está mostrando, né, que tem um neurônio aqui. Aí aqui vai ter o prolongamento dele, que é a gente chama de prolongamento periférico. Prolongamento periférico. Por que ele é o prolongamento periférico? Ele é periférico porque ele está indo, né, saindo do centro do corpo ali, da parte mais medial, remetendo à anatomia, de novo, saindo da parte mais medial aqui, e indo para a parte mais periférica, mais distal. Então ele está indo para mais lateral, que é o prolongamento periférico. E aqui a gente vai ter os prolongamentos
centrais, né? É bem intuitivo. Se tem um prolongamento periférico, tem que ter provavelmente tem um prolongamento central. E tudo que você sente vai chegar aqui por meio desse prolongamento periférico. A sensação vai chegar aqui, ó. Você se queimou, você encostou numa coisa quente. Aí vai tá vindo por aqui, vai chegar aqui. No caso, são os gânglios, né? Não vou debater muito nesse vídeo. E depois vai pegar o prolongamento central para chegar até a coluna posterior, que é essa aqui. Então, lembrando, coluna posterior sensitiva. E por meio, eu falei aqui que nessa parte, que é a substância branca, são as fibras, né? Então chegou aqui, a substância cinzenta são os corpos de neurônios. Chegou aqui para a central da comunicação. Aí passou a informação chegou pelo prolongamento central. Ficou uma bagunça, tá feio, né? A informação chegou pelo prolongamento central aqui, chegou no centro de processamento aqui dos neurônios. Aí eles vão passar a informação para a substância branca e aí vai decidir o que que faz, né? Cada um tem seu caminho, eu não vou debater aqui também, que senão fica muito extenso. Eu não preparei. Então é muito importante a gente saber que a parte posterior ela é sensitiva e que a parte anterior da coluna aqui, da medula, né, da medula, ela é motora. Por que isso é importante? Que nem eu falei um pouquinho antes. Se você tiver um acidente, né, principalmente analisando aí questões das provas, na vida, praticamente, se uma pessoa toma uma porrada, de alguma maneira ela lesa essa área aqui, você não vai esperar que ela tenha uma manifestação sensitiva. Você vai esperar que ela tenha uma manifestação motora. Então, se a pessoa está fraca, ela está parética, né? Se ela está sem movimento, ela está paralisada, ela provavelmente tem uma lesão aqui. Por exemplo, a perna está fraca. Então aqui pode ser um dos motivos do porquê ela está fraca. Você tem que olhar os outros sintomas para poder saber. Então é muito importante saber que anterior motor, posterior sensitivo. Cortei. Posterior sensitivo. E aqui do lado, a gente vai ter, aqui no meu desenho não ficou muito claro, só que aqui do lado a gente tem a parte que é coluna lateral. A gente chama isso aqui de coluna. Aqui está um desenho mais bonitinho. São as colunas. Olha para você ver. Essa parte aqui de trás é a coluna posterior, sensitiva. Essa parte aqui da frente é a coluna anterior. Lembrando sempre da anatomia, né, gente? Essa aqui é a parte que está mais para sua barriga e essa aqui é a parte que está para suas costas. Posterior sensitivo, anterior motor. E a coluna lateral, que está nessa pontinha aqui, geralmente ela está relacionada ao sistema nervoso autônomo, que você estuda em fisiologia e também aí em neurologia, né? Neurologia, neuroanatomia, que é relacionada ao controle, né? Principalmente das suas funções corporais, peristaltismo, manter a temperatura, essas coisas. E o que eu queria falar também aqui, que é muito importante, é o seguinte: você precisa saber que a coluna tem formatos diferentes à medida que a medula, né, tem formatos diferentes à medida que ela vai passando aí na coluna vertebral. Então, o segmento cervical ela tem um desenho um pouquinho diferente. Aí mais para baixo ela já começa a ficar com um desenho diferente. Isso aqui eu acho que é mais a título de saber mesmo, né? Assim, você precisa saber que ela não é uniforme, não é igual em todo o seu trajeto, só que genericamente usa-se bastante um desenho desse aqui que é mais claro, até para visualização e para aprender. Eu disse aqui que a informação chega, né, pelos prolongamentos até a central de comando aqui, chega aqui no neurônio que é uma central. Aí ele tem que passar essa informação por algum meio.
E esse meio vai ser a substância branca que está aqui do lado. Aí cada parte aqui da coluna é responsável por alguma coisa, porque os vários neurôniozinhos que existem aqui na substância cinzenta, cada um tem uma função, né? Não vai ser cada um que vai falar sobre a temperatura, que vai falar sobre pressão, que vai dar comando motor. Cada um tem uma função mais específica. E a título principalmente de estudo, né, que a gente precisa saber. Cada um tem uma função mais específica. E, portanto, as fibras que saem dele, os axônios, né, os canais de comunicação, eles vão estar concentrados em alguns lugares também. Por exemplo, a gente vê aqui nessa imagem do Ângelo Machado, e aqui a gente pode ver que existem várias divisões na substância branca. A coluna, a substância cinzenta está bonitinha aqui no desenho, né? Coluna anterior, tá aqui ó, coluna anterior, coluna posterior da medula. É muito importante você saber o que é posterior, o que é anterior, batendo sempre nessa tecla. E aqui você vê, não tem nem a coluna lateral, porque é um segmento da medula que não existe a parte lateral aqui. Só que isso aí é detalhe, só para você saber. Pra você procurar, cadê a coluna lateral que eu estudei e não estou achando aqui? Ela não, tipo assim, supostamente, né, estaria aqui a coluna lateral, só que ela não está presente em todos os segmentos da medula, justamente pelo que eu disse, ele mostra na imagem mais embaixo, que nem sempre a medula é igual. Aí, no desenho, na distribuição da substância branca, gente, existe uma lógica por trás da organização. As fibras não são aleatórias, elas têm uma organização bem bonitinha até, né? Ao primeiro momento que você olha, você pode ficar meio confuso, você fica, putz, é muita coisa. Só que à medida que você vai estudando, vai relendo, reolhando, é bem simples. E aqui só comentando bem rápido que as fibras, você pode ver aqui, fascículo graxo, fascículo cuneiforme, cada uma com a sua respectiva função, né? E uma coisa bem importante que existe, que eu não comentei aqui, da medula, né? Anatomicamente, tratando da medula, sem tratar de trato nem nada. São uns sulcos aqui que existem nela, né? Que serve para desenhar, tipo de separar ela mesmo, dar uma organização mais bonitinha. Que são, aqui ó, a gente tem a fissura mediana anterior, aí aqui a gente vai ter o sulco lateral anterior, sulco lateral posterior, septo intermédio posterior, aqui a gente vai ter o sulco posterior, e eles têm a função, principalmente, eu acho, né, para separar, organizar para a gente, que a gente chama isso aqui de funículos. Tem o funículo posterior, que ele está dentro, entre os sulcos laterais posteriores, tem o funículo lateral, que ele está entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, e tem o funículo anterior, que obviamente ele vai estar entre o sulco lateral anterior, entre os dois sulcos laterais anteriores. E novamente, isso é importante porque, principalmente no debate, né, a parte anterior aqui da coluna, ela é motora, gente. Ela é motora, principalmente as funções dela são motoras. Os neurônios são motores, as fibras são motoras. Aqui no lateral vai estar um pouquinho mais distribuído. E a parte posterior é principalmente sensitiva. Existem outros tratos, além desses que estão representados aqui. Só que esses são os principais, esses são os mais debatidos. Principalmente aqui na minha faculdade e nas outras também. Então, fazendo um apanhado geral, depois dessa bagunça aqui que eu falei na cabeça de você por não sei quantos minutos, só fazendo um apanhado geral bem rápido. O que é importante você saber, principalmente? A medula, ela tem substância branca e substância cinzenta. O que é a substância cinzenta? Ela é cinzenta igual
corpos de neurônios, enquanto a substância branca ela vai ser fibras, vão ser fibras e axônios, né? Ou axônios, vão ser a comunicação, é como se fosse uma avenida, né? Aqui está quem controla e aqui é a avenida que passa as informações. São vários carrinhos correndo de um lado para o outro, levando as informações que chegam no nosso corpo, ou então que a gente precisa mandar do cérebro para o nosso corpo. O que é muito importante, existem colunas na medula, e essas colunas são as colunas anteriores, laterais e posteriores. As colunas anteriores, elas são relacionadas com função motora. As colunas laterais são relacionadas com funções do sistema nervoso autônomo. Oh meu Deus, estou derrotado aqui. Autônomo. E por fim, a coluna posterior, ela é relacionada principalmente com a parte sensitiva. Existe algo chamado lâminas de Rexed, que foi um pesquisador, um cientista, que ele dividiu direitinho as lâminas da coluna. Se vocês quiserem pesquisar, eu acho que tem até aqui correndo no PDF, tá bagunçado. Mas as lâminas de Rexed, elas explicam bem bonitinho até, elas dão um olhar diferenciado pra gente, que olha só, o Rexed, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, ele separou vários conjuntos de neurônios, que são as lâminas, né? A lâmina é um conjuntinho de neurônio. E aí ele falou, as lâminas de 1 a 5, que são aqui, né, na coluna posterior, estão relacionadas com, esses neurônios são neurônios relacionados com a sensibilidade. Os outros aqui, eu não lembro certinho de qual lâmina até qual lâmina, mas os anteriores são motores, são grupos motores. O lateral é um grupo do sistema nervoso autônomo. E aqui novamente a gente tem coluna posterior, coluna anterior, a substância gelatinosa que existe aqui na pontinha da substância cinzenta da medula. E eu espero fazer um outro vídeo melhor tentando explicar. Se você acha que te ajudou, você dá comenta aí, fala obrigado, me ajudou em tal parte, você podia melhorar cortando tal coisa, fiquei com dúvida ainda nessa outra coisa aqui, se você podia me explicar, deixa a sua dúvida, fala o que foi bom, fala o que foi ruim. E é isso aí, eu espero que não tenha sido uma perda de tempo total para você, como muitos outros vídeos aí do YouTube. Falou galera, até a próxima.